Yang masyarakat Almighty, everlasting Sangi ako because to be and I see Ignos nuestra son la de Monaca de la fe con la la soledad de yang masyarakat everlasting Sangi ako Because to Ignos nuestra son la Tahan diri
Essa é a canção de Yeshayahu, Isaías 61. O Espírito de Adonai está sobre mim. Foi isso que a gente cantou. Amém? Pode acender para mim, por favor? Devarim, capítulo 7, que é Deuteronômio. Deuteronômio, Devarim, capítulo 7. Devarim, capítulo 7, Deuteronômio. É o último livro da Torá. Lá no começo da Bíblia. Bom, já vou ler. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobiçem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. De novo, versículo 25, Devarim, Deuteronômio. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobiçem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Essa versão, ela não está boa, não. Eu tenho uma versão internacional, mas a versão melhor é essa tradicional que você tem na sua Bíblia, que ela está de acordo com a Torá. Então, aqui diz que o ouro, a prata das imagens de escultura, eles não deveriam fazer uso e desejar essas coisas. Porque essas imagens, essas coisas, elas são abomináveis a Deus. E também diz que não se deve levar essas imagens para dentro de casa, porque a casa, o teto que abriga esta imagem, ele também se torna como essas imagens são, abominação a Deus. Tá? Essa é a versão que tem na maioria das Bíblias comuns. Essa daqui da versão internacional, infelizmente, não ficou muito legal. Bom, veja que a preocupação de Hashem era que o povo dele fosse protegido
para não se misturar com os deuses das nações que eles iriam conviver no resto da vida no meio de pessoas. E nações que não conhecem a Hashem, não conhecem Adonai, não conhecem Deus, não têm o costume de reconhecer Deus como o único Deus. E por quê? Porque estas nações ao redor da nação de Israel, este povo que Deus chamou, ele educou este povo. Ele explicou para este povo como eram as coisas, como o mundo viu a existência, os 4 mundos, por exemplo, Atzilut, Beriá, Yetzirah e Asiá. Foi explicado para este povo como eram essas coisas. Foi explicado também o que aconteceu com o homem, na mente do homem. Adão, ele tinha um tipo de mente em que não se fazia diferença entre consciente e inconsciente. Mas com a queda, houve também este problema no sentido mental. E as pessoas passaram a ficar inclinadas para não perceber o mundo espiritual. O normal de todo ser humano é não perceber o mundo espiritual. Tá? Por isso que as coisas são muito sérias. Se você tem intenção de conhecer a Deus, busque, na verdade, conhecer a Deus, porque você se achegando a Deus desta maneira, você vai ter, de certa forma, ao longo do tempo, a tua mente ela vai estar sendo trabalhada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. E assim, ele vai permitir, preparando, que você consiga perceber as coisas espirituais. Veja que pessoas que ficam diretamente ligadas no mundo espiritual são pessoas que ficam em grande perturbação, porque a mente não está preparada para perceber essa descarga de coisas espirituais. Tá? Conhecimento sem conhecimento adquirido, sem a ajuda de Deus, o entendimento de Deus, ele também pode enlouquecer uma pessoa. Tem que ter tudo muita prudência, muito cuidado, e sempre andando na direção de Adonai, na direção do Eterno. Entendeu? Pois bem, a preocupação de Deus com este povo que estava sendo educado para conhecer este único Deus. E está escrito que eles serviriam apenas este único Deus. E ainda diz em Yeshayahu, Isaías, que não há um segundo. Pois bem, está escrito, portanto, neste capítulo 7, que a gente viu em Devarim, Deuteronômio, que as nações possuíam seus deuses, com ouro, com prata, e o costume era levar estas coisas para dentro de suas casas. Hoje é muito comum você entrar em casas de pessoas e encontrar lá dentro um monte de idolatria. Estas idolatrias, segundo esta palavra que eu estou lendo para você, isto é abominação a Deus, ao Eterno. E o lar que abriga estas idolatrias também se torna abominação ao Eterno. Portanto, quem é que vai se aproveitar de algo que você tem, que é abominação a Deus? Quem é que vai se aproveitar desse negócio? Claro que são os Shedim, os demônios. Pois bem, e quem recebe a adoração dessas pessoas que se inclinam diante desses deuses, quem recebe também são Shedim, os demônios. É eles que recebem o culto dessas pessoas. Bom, a intenção de Deus era que ele fosse conhecido como Deus único. E quem recebeu esta herança foram os judeus.
Eles recebendo essa herança, eles também receberam como mandamento o direito de propagar a unidade do Eterno na terra, em todo o mundo. Você vê que o judeu, ele não se mistura com divindades. Há texto na Torá, por exemplo, que o Eterno pede para que estes nomes não sejam pronunciados em nossa boca. Ele não quer que essas coisas tenham morada dentro do teu coração, não quer que essas coisas tenham morada dentro da tua casa, e nem sequer que você pronuncie o nome desses deuses. Porque quando você pronuncia o nome de uma divindade, você já está admitindo que é uma divindade, ainda que é uma coisa que você sabe que não existe diante de Deus, mas falando, você está trazendo em memória, você está trazendo à existência. O ensino judaico para isso, há um tipo de culto assim, se chama Avodah Zará. E este culto é um culto estranho para Hashem. Ele não recebe culto estranho. Tá? Vamos lembrar que naquele dia que 2 homens foram levar fogo estranho na presença do Eterno, ele aceitou? Não. Era Avodah Zará. Ele não aceitou. Quando nós lemos Yohanan, João, capítulo 10, quando Yeshua fala que ele é o pastor, e que as ovelhas dele ouvem a voz dele, e não ouvem a voz do estranho. Quem ouve a voz do estranho, Avodah Zará. Obra de estranha. Deus não recebe, não é para ele. Agora tem uma coisa muito interessante na cultura judaica, que como eles sabem e ensinam que há somente um Deus, e que ele é tudo, e fora dele não há nada mais, portanto, se sabe que fora dele não há nada. Nós cantamos um louvor que inclusive diz isso. Eu sou o Senhor, sou teu Deus de amor, estou contigo, seja onde for. Antes de mim, nenhum Deus se formou, depois de mim, nenhum outro haverá. Agindo Deus, quem impedirá? Pois é, esta lei do agindo Deus, quem impedirá, está dizendo que antes dele não tem nada e depois dele não tem nada. Nenhum Deus se formou. É ele é Deus. Bom, não vou falar agora de Yeshua e nem do Ruach HaKodesh, tá bom? Porque a questão não é falar sobre isso. A questão é trazer à memória que Deus é único e não existe nada fora dele. Portanto, a idolatria desses deuses, ela não existe. Ela não tem vida real. Agora, como que uma coisa que não existe, você fala, mas existe. A gente reconhece pessoas, liga a televisão, vê feriado nacional, pessoas com procissão, carregando isso, carregando aquilo. Você sai na rua, vê vizinhos carregando um altar pela rua. Você fala, existe. Mas, se você tem a Deus como Deus único, essas coisas, elas não existem para você. Não existem para você porque elas também não existem diante do Eterno. Entendeu? Agora, a pergunta que fica: se Deus se aborrece tanto destas coisas do Avodah Zará, por que é que Ele permite que estas coisas aconteçam? Que estas pessoas sirvam a estes, entre aspas, deuses? Bom, isto faz com que estes deuses tenham existência somente através dessas pessoas. Eles trazem a existência, mas para Deus isso não existe. Portanto, a Avodah Zará diante de Deus não existe. Não tem, porque ele está dizendo que no meio do povo dele não se acharia estas coisas. Se você não crê, por exemplo, Paulo, quando está falando na carta de Coríntios, ele está dizendo o que é o ídolo. O ídolo nada é. O ídolo não é nada. Agora, naquela região,
o ídolo tinha variados altares ali. Mas por que é que ele fala que o ídolo nada é? Porque ele conhecia muito bem o ensino sobre Avodazará, sobre este culto estranho. Isso não existe para Deus. Agora cabe você olhar para as coisas que você faz e tem, porque talvez ainda você admita algum desse tipo de idolatria perto de você. Nada pode tomar o lugar do Eterno. Entendeu? Bom, eu lembro quando eu fiz colégio agrícola, tinha um colega de quarto, e ele dizia assim, eu era recém-convertido na época, e ele me dizia assim, ele desenhou lá no quadro, ele desenhou o mar, ele falou, imagina isso daqui, é o mar. Aí ele desenhou os peixinhos e desenhou um grande tubarão. E falou, vamos chamar esse tubarão de Satã. Ele falou. E todos os outros peixinhos, o que esse tubarão faz? Ele não perturba esses peixinhos, ele não come tudo, não destrói tudo? Tá. Aí ele perguntou assim, não era mais fácil para Deus, ao invés de pedir para você ter um comportamento adequado, fugir da idolatria, não entrar em acordo com pessoas malignas, de pessoas que não são boas, mentirosos, enganadores, e vai por aí afora. Então ele dizia, não era mais fácil Deus destruir um único peixe do que permitir que este único peixe destrua todos os demais peixinhos? O que você acha? O que era o mais fácil? Destruir o tubarão. Claro. A mesma pergunta foi feita aos judeus também, né? Que se não era para destruir a idolatria. E a resposta é não. Não por quê? Como se vai destruir uma coisa que não existe? Não existe. Não tem vida. Deus não recebe isso, então ela não existe. Agora, por que é então que Deus permite que essa idolatria ganhe as nações? Porque assim o judeu vai poder proclamar a todas as nações da terra que existe apenas um único Deus, Criador de todas as coisas. Ele que idealizou tudo, que fez tudo, que é tudo em todos. Portanto, a idolatria, neste sentido, ela acaba ainda sendo um serviço aos judeus. E a você também, nós que recebemos o testemunho de Yeshua, que recebemos esta verdade, que Deus é um. Portanto, nós também devemos proclamar esta unicidade de Deus, o monoteísmo. O trabalho de Abraão, por exemplo, na casa dele, o pai dele era fabricante dessas idolatrias, desses terafins. Quando ele saiu de lá, ele quebrou tudo. Ele quebrou todos aqueles deuses, quebrou todos. E saiu de viagem para aquela viagem que Deus iria determinar. E por onde ele andava, ele foi ensinando as pessoas que Avodazará não existe e não pode existir. Ele usou destas crenças do povo para poder dizer que há um Criador apenas, que há um único Deus e fora dele não há outro. Agora eu pergunto uma coisa para você. Todos nós que estamos aqui, um dia servimos, achando que estávamos servindo a Deus, nós também usávamos de Avodazará, um culto estranho. Tá? Lá na nossa, quando aquela posição, né, aquele estranho, eu tinha medo de acompanhar, eu não saía da prova. Era um passeio, né? Era um passeio. Eu tinha medo de castigo de Deus mandando o cara que ele vai fazer.
E como que a senhora sabia que isso poderia vir um castigo? Como que a senhora sabia que poderia vir um castigo? Pois é, já tá vendo? A senhora nem sabia dessas coisas, mas dentro do teu coração já havia a revelação que o Eterno é um, que Deus é um, e que os demais cultos fora de Deus não têm validade e não deve existir para nós. E nós não podemos fazer com que isto sirva de avodazará, porque senão você estaria em pecado. Tá? Quando pessoas me procuravam, muitos anos atrás isso, embora não pareça, né, que eu continuo novo, muitos anos atrás, as pessoas me chamavam para retirar da casa delas essas divindades. E eu pegava, eu já disse aqui outro dia que eu levava ali naquele terreno, onde é o shopping Dom Pedro hoje, e ali eu queimava. E esses dias atrás, a gente falou aqui sobre Jacó, que ele pediu aqueles deuses todos para fazer de concerto com Deus, para ir adorar a Deus em Betel, e ele enterrou na terra todas aquelas divindades, aqueles deuses. Se eu soubesse disso na época, eu também enterraria, mas eu queimava. Um dia, eu fui lá no Jardim Nova Europa, na casa de uma mulher, e foram 2 espelhos desenhados. 2 espelhos, aquilo eu achei muito estranho, né? Era um cigano e uma cigana. E a gente sabe que existe no culto afro-brasileiro, né? Essa divindade cultuada, o cigano e a cigana. Então eu peguei, tirei aquilo lá da casa dela, perguntei onde ela fez aquilo, ela disse, eu não comprei, eu pintei. É mesmo, mas bonito como arte está. Bonito. Então ela disse que tinha pintado isso numa igreja evangélica. Aí eu achei mais estranho ainda, como num curso de artes de uma igreja evangélica vão permitir que se pinte divindades. Mas não era problema meu isso, né? Eu trouxe para casa. Nesse dia, eu levei isso para dentro do meu quarto. Sempre eu deixava lá fora. E eu fui atender um rapaz, aquele que vocês já conhecem. Na hora que aquele rapaz entrou no quarto, aquela divindade entrou no corpo dele. E começou a falar todo em espanhol, dizendo, por que você foi me tirar de lá de dentro da casa? Está vendo? Eu disse, é meu trabalho. A partir daí, eu comecei a ter sonhos que em cima do meu guarda-roupa tinha uma avodazará, uma idolatria. E aí, a Lu teve um sonho comigo. Quando me contou a mesma coisa. Estranho, o que é isso? Aí, passado mais uns dias, eu atendi de novo esse rapaz. E, novamente, aquela entidade que ele trabalhava estava ajudando ele, portanto, era sempre uma luta isso. Entrou no corpo dele de novo. Aí eu disse para ele, olha aqui em cima, o que você vê aí em cima desse guarda-roupa? E ele disse, tem, e falou o que era. E falou certinho o que Deus já tinha mostrado. Aí ele disse assim, ô pastor, você não conhece a palavra do teu Deus? Jogou isso na minha cara. Eu disse, o que você está falando? Claro que eu conheço. Ele falou, mas na palavra do teu Deus está escrito que você não pode ter essas coisas dentro da tua casa, senão eu posso entrar. E aí, ele disse, eu sei que é o teu trabalho fazer isso. Só que quando você pegar essas coisas, o meu trabalho, ele falou, né? O meu trabalho é destruir o teu lado. E o teu trabalho é destruir o meu lado. Então, faça você o teu serviço e eu vou fazer o meu serviço, ele disse. Mas eu vou te dar uma dica, viu, pastor? Tira um sarro de mim. Você não conhece a palavra do teu Deus, não? Então eu vou te ensinar, ele disse.
e rindo de mim, né? E de fato, esse texto que ele citou foi Devarim, capítulo 7, a partir do 25, esse que eu li para você. E eu não lembrava de fato desse texto. Mas também eu nunca mais esqueci. E a forma correta, portanto, é enterrar. Uma outra pessoa que visitava a nossa igreja na época, eu fui na casa dela, ela vivia em depressão. Quando eu entrei na cozinha da casa dela, sabe aquelas canecas que o povo em festa de chope, eles compravam? Estava cheio daquelas canecas grandes assim, na estante, dentro da cozinha, de frente com o fogão. Eu olhei para a cara dela era igualzinha a cara que tinha desenhado naquela caneca. Eu chamei a filha dela e falei, fulano, olha aqui. Esse negócio aqui, e olha para sua mãe agora. Ela olhou e disse, a minha mãe tem a mesma cara desse negócio. Está vendo? Gente, isso é a Vodazara. Idolatria. Se está dentro de casa, o teto que abriga essas coisas é abominável. E os shade podem entrar. E traz o que para aquela mulher? Trouxe o que? Depressão, angústia, tristeza. Vivia angustiado, triste. Também uma coisa ali alimentando dia e noite é para ficar doente mesmo. Portanto, a minha obrigação, a tua obrigação, conhecendo essas coisas, é orientar as pessoas que existe um Deus apenas. E este um Deus, queremos dizer que Deus é um, é o Shema, Deuteronômio capítulo 6. O Eterno é um, tá? Como diz Yeshayahu, Isaías, não há segundo. Portanto, a divindade que a igreja cristã apregou, que Jesus é o segundo Deus, portanto, de acordo com a Torá, Deus é um único. Não tem segundo, portanto, não tem segundo Deus. Se tem segundo Deus, vai ter terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, milésimo, trilionésimo. Portanto, quem é Yeshua? Nós já sabemos, Yeshua foi o primeiro a ser criado pelo Eterno. Yeshua é o Mashiach. Ele é aquele que pagou o preço em sacrifício por mim e por você. Ele entrou na brecha por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você. Ele abriu uma porta para retorno ao Eterno, para mim e para você. E o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ele também não é Deus, mas ele vem de Deus. É diferente algo que Deus concede a você pelo Espírito dele de ser uma divindade. Deus, portanto, é um. Mas não era isso que eu ia falar, como eu já disse. Tá? Agora, quando você vai conversar com pessoas, o Brasil, ele já está mais equilibrado hoje, mas teve tempos atrás que o Brasil era praticamente católico, certo? E quando a gente saía nas ruas para poder levar algum folheto, falar de Deus às pessoas, era muito comum ouvir pessoas dizendo assim, a minha família é católica, e eu também sou, eles falavam. E não adiantava você explicar mais alguma coisa. Ele dizia, não, a minha família, meu pai, minha mãe é isso, e eu também sou. Só que nem participava de nada. Ele achava que era pela tradição. Foi ensinado para o povo que a religião certa é essa, o católico. Aqui no Brasil, provavelmente, aonde você for, eles vão dizer, não, a religião correta, a religião certa, a igreja certa é o catolicismo. É o Papa. São os arcebispos, os bispos, os cardeais, os padres de igreja local. Eles vão dizer que isso é o certo, tá? Mas, como o povo não conhece história e não sabe de onde vêm as coisas, eu pergunto para você, quando foi que nasceu esta igreja chamada católica? Nasceu em Roma.
Portanto, ela foi criada, se for falar em termos de tempo, há pouco tempo. Não tem tanto tempo assim. E qual é a religião? Religião, vamos usar o termo religião, porque que fala de coisas espirituais, que trata do assunto espiritual, então se fala religião. Qual é a religião que foi dada de Deus para o seu povo? O ensino judaico. Deus ensinou como foi que ele fez as coisas, como ele idealizou, o que ele escreveu. Ele orientou os profetas como se comportar, ele orientou a nação dele como eleger um rei, tudo, ele orientou tudo, comportamento, família, leis diversas, para tudo. Ele organizou uma nação e Israel é uma nação sacerdotal. Israel é uma nação que recebeu de Deus o direito de proclamar Deus na terra das pessoas. Portanto, a religião única e correta na terra vem de Deus, que foi dado aos judeus. Agora, nós lemos aqui que Deus falou: vocês vão entrar em terras que eles cultuam deuses estranhos. Eu não quero que vocês deem as suas filhas para se casarem com as filhas daquelas terras, para que não entre o mal no meio do nosso povo. Ele também pediu para que não adotassem as festividades daquelas nações, e nem cultuar aqueles deuses, não dando existência àqueles deuses, porque para Deus isso não existe. Tá certo? Bom, agora fica mais fácil compreender que o povo todo diz que cultua algo que veio por geração de seus pais, que esta é a religião correta. Mas eu já acabei de provar aqui para você que o correto é aquilo que saiu da boca de Deus. É aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus explicou. E esta religião correta, ela chega até os nossos dias. O modo correto de interpretar a Bíblia é a forma como Deus ensinou e revelou para o povo, que Ele próprio escolheu para falar do nome dEle nesta terra. Portanto, pegar ensinos de qualquer outro tipo de pessoas, nações, que vai contra o ensino que Deus já trouxe para o povo judeu, então este ensino não deve ser aceito. Por quê? Porque você não pode adotar algo que não foi Deus que ensinou. Entendeu? Bom, deixa eu ver se eu falo mais um pouquinho. É que esses assuntos... história de nossa gravação. A gravação do rio. Lá no rio, depois da cabeça do lado. Aí cola, aí fica adorando, né? Adorando. Dizendo que é a verdadeira. Isso. É assim mesmo. Eles fazem isso mesmo. Novamente fica claro aí, né, que como veio a existência esses tipos de deuses. Mas nós não estamos aqui, e quem estiver me ouvindo aí, por favor, eu não estou aqui falando mal dessas coisas. Eu estou ensinando você que a Torá diz que para Deus estas coisas não existem, e para nós estas coisas não existem. Mas as pessoas que creem nisso, ela traz à existência estas coisas. Tá? E quando elas trazem à existência, as nações, os homens trazem à existência estas coisas, cabe a mim e a você explicar para elas que só existe um único Deus. Tá? E que estas coisas que ela faz, acredita, são amaldiçoadas. Tá? Eles ficam bravos. Mas a gente tem que ter educação, você tem que explicar, você tem que explicar aquilo que é a palavra de Deus. Você vai explicar.
Explique a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Explique com educação. Tá? Se a pessoa não quiser te ouvir, o que você pode fazer? Um dia, Yeshua explicou, quando deu ordem de comando a seus emissários, para que fossem pregar, né? Ele disse: entra na casa, coma daquilo que está sobre a mesa. Se você achar paz nesta casa, compartilhe a tua paz com esta casa, a shalom do Eterno. Mas se esta casa não tiver a shalom do Eterno, quando você sair dali, bata a tua roupa para que o pó fique ali e não te acompanhe. Ou seja, Deus não quer que você seja dado a misturas, tá? Sejam educados, ensinem, porque as pessoas, elas querem conhecer, elas têm vontade. Para eu chegar até o Eterno, eu fui espírita, convivi muito tempo dentro do espiritismo, gostava, achava que aquilo era bom, entendeu? As pessoas, elas vão procurar, tá? E se o teu coração é bom, você quer realmente as coisas do Eterno, ele vai chegar um dia até essa pessoa e ela será liberta daquelas coisas. Portanto, não sejam ignorantes, não sejam assim prepotentes, orgulhosos. Ensine com educação. Porque se o Eterno tem um plano com essa pessoa, essa revelação estará dentro do coração dela. Como a dona Sebastiana falou há pouco. No tempo, na roça lá, via aquelas coisas, aquela procissão, ela ia para sair de casa, mas tinha medo, porque sabia que aquilo não era uma coisa boa diante de Deus. Ficava com medo do castigo. Tá? Tá vendo? Algo de revelação de Deus já estava dentro dela, até que chegou o dia que ela conheceu o Eterno. Entendeu? Agora, preste atenção nisso, gente. Quando nós ouvimos que Paulo, ele fala para trazer à existência a bênção de Deus, veja que no teu comportamento diário, você está trazendo à existência uma coisa boa ou uma coisa ruim. Se você não traz à existência a coisa boa que vem de Deus, a palavra boa que vem de Deus, a palavra de bênção, brahá, de Deus que vem para você, você estará trazendo alguma coisa que vai te prejudicar. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais tempo ainda. Mais 5 minutinhos. A palavra, a gente cantou o louvor agora há pouco falando do El Shaddai. Shaddai, Shad. Do jeito que escreve em hebraico, se você não souber ler o que está sendo falado, você pode ler Shat, ou pode ler Shet, ou pode ler uma terceira palavra. Uma palavra, ela vai significar seios, porque vem de montanhas. Montanhas, a palavra também ela significa seio, porque quando você vê uma montanha, você vê que ela é assim, ó, a ponta que lembra um seio, tá? E dentro da palavra Shaddai, ela traz essa menção do seio, tá? Só que Shed é demônio. Eu quero que você veja que aquilo que é do inimigo de Deus está na escrita muito próximo ao próprio Shaddai, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Compreendeu o que eu estou falando? Eu estou dizendo que Shed e Shaddai se escreve com a mesma palavra. Você bate o olho em hebraico, não tem as vogais. Se a pessoa não sabe, ela bate o olho. Ela pode ler Shat ou pode ler Shed. Essas duas letras é o Shin e o Dalet. Você pode ler Shat ou pode ler Shed. Shed é atribuído a Satã. Então veja, ele vai ficar próximo de Deus para tentar corromper as pessoas.
que são de Deus. E você é ensinado por Deus e pelos emissários de Deus a deixar, a compreender e a deixar estas coisas. Portanto, não chame a existência coisas. Eu li uma frase um dia que diz assim, quando as coisas estão ruins, né? E todo mundo aqui sabe quando as coisas estão ruins, né? A gente costuma falar assim, que do jeito ruim que está, não pode ficar, não pode piorar. E a gente vai percebendo que sempre pode piorar. E há uma frase atribuída à tradição judaica que diz assim, quando coisas ruins acontecem com a gente, Deus, o Eterno, está te livrando de coisas piores. Portanto, nós falamos, hoje é quinta, né? Falamos na terça-feira, aquele homem, o Nahum Ish Gamzu. Nahum, homem, o que aquele homem falava? Gamzu Letová, que é também isto é para o bem. Também isto é para o bem. Ou seja, as coisas ruins aconteciam e ao invés dele chamar à existência aquilo que é ruim que estava na frente, então ele não chamava a existência, ele não dava direito a existir aquela coisa ruim. Portanto, a minha vida, a tua vida, as coisas ruins que acontecem com a gente e a nossa vida, acontecem coisas ruins. Tá? Se você não está em momentos ruins, fica tranquilo. Eles vão chegar ainda na tua vida. Só que eles vão chegar, passa aí um tempinho, vão embora, aí a coisa boa também chega, entendeu? E nesses momentos de que está tudo preto, está tudo ruim, está tudo sem luz, está tudo confuso, você deve aprender a não trazer a existência, a não enxergar aquilo, porque se você enxergar aquilo e enxergar como verdade, aquilo vem a existência. Aí vai ser real. Aí vem a depressão, o desânimo, a tristeza, a angústia, a inquietação. Você olha para o teu futuro e não tem planos para mais nada. Se a gente concorda que as palavras do Eterno que os pensamentos dele, para mim e para você, é de paz, é shalom, então nos meus momentos ruins, isto não existe. Eu estou passando aquilo, eu estou passando momentos difíceis, mas isso para mim não existe. Não é que eu estou sendo assim, querendo tapar o sol com a peneira, como diz o ditado popular. Não, eu estou simplesmente não permitindo que essa situação ruim que eu estou passando, que eu dê a ela o direito de existência. Não, se eu tenho o direito de chamar a brachá, a bênção de Deus na minha vida, o primeiro passo que eu vou fazer é não considerar dar existência a esse momento ruim. Se eu sei que a palavra de Deus me liberta, e se Ele fala que Ele cuida de mim, e que Ele vai cuidar, porque Ele tem um plano na minha vida mais para frente, olha, eu vou ficar com esta brachá, com esta bênção que é do Eterno. E não com esse momento difícil que eu passo hoje. Esse momento difícil que eu passo hoje, ele não existe. Porque se ele existir para mim, ele é Avodazará. É algo estranho entre eu e Deus. E isso não pode ficar estranho entre eu e Deus. Entre eu e Deus não pode ter algo que limita entre eu e Ele. Quer dizer que você não vai prestar atenção, você vai viver na lua. Você vai dizer que não existe o que você está passando. Eu não estou negando o que eu estou passando. Eu estou dizendo que eu sei que eu tenho que passar essas coisas. Que tem momentos de dificuldades que você passa com marido, com esposa, com filhos, com netos, no teu trabalho, problemas financeiros, às vezes. São problemas diversos. Isso faz parte do mundo e é para todos. Só que nos momentos que a gente estiver passando essas coisas, você tem opção de não trazer à existência esta malignidade. Quem é um pouquinho mais velho aí, lembra de um comercial de TV de antigamente, das casas pernambucanas, né, do Free, vocês lembram? Vinha lá o Free e batia na porta. Aí a pessoa do lado de dentro dizia o quê? Não adianta bater, eu não deixo você entrar.
Não adianta bater, não deixa entrar. Não deixa entrar. Se você deixar entrar, será vodazará. E aquilo vai trazer doença, tristeza, angústia e vai roubar de você, sabe o quê? A visão de futuro. Porque se você hoje acreditar que o teu Deus que te ama, que criou você, que instruiu você na eternidade, que combinou coisas com você, se você acreditar que este Deus mudou de ideia e tudo que ele acordou com você, combinou com você, tratou com você, a aliança que ele fez com você, lá na frente você está dizendo que não vai acontecer nada, que já quebrou tudo, então você está chamando a existência o quê? Um serviço estranho. E você não pode chamar o serviço estranho. Não participe de avodá. Avodá é um trabalho de culto que fazemos a Deus. É a palavra hebraica para serviço, para trabalho. E zará é estranho. Um culto estranho, um serviço estranho. Isso para Deus não existe, porque Deus é único. Ele é um. Fora dele não tem nada. Tá? Agora, como nós falamos, a idolatria existe? Existe. Por quê? Porque as pessoas trazem a existência a isso. Quando tem o feriado do dia 12 de outubro, e o Brasil para, e a Rede Globo transmite toda aquela coisa lá, está trazendo a existência. Aquilo existe. Porque é a fé das pessoas nestas coisas. Eles estão errados? Não. Por que não está errado? Porque ele tem direito de crer naquilo que ele quiser. E eles estão crendo naquelas coisas. Eles estão trazendo a existência, fazendo com que isso exista. Mas essas coisas, quando eu vejo, existe para mim? Não. Porque nós já conhecemos a verdade. E a verdade te liberta. Yohanan, João, capítulo 8, diz isso. A verdade te liberta. A verdade traz conhecimento e ela te ensina que você tem que voltar-se para Deus através da porta que ele abriu, que é Yeshua. Tá bom? Bom, reclamaram no último culto que eu encerrei o culto do nada e depois a gente fez uma oração tão boa aqui e por que não gravou a oração também, né? Parece que foi um machado, cortou do nada. Então eu não vou cortar agora. Acabei a palavra, nós vamos orar. Depois que fizermos a oração, aí pode cortar, tá bom? Vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos cantar aquele louvor de novo, de Isaías 61? Agora você tem que apagar ali, bem, por favor. Por quê? Porque ele está falando que o Espírito do Eterno está sobre mim, e o conduziu para o quê? Agir sobre pessoas, tá? Vamos cantar esse, e depois a gente faz a oração. Acho melhor fazer a oração primeiro, né? Até ligar ali, que tinha desligado. Pode acender de novo, por favor. Vai ver, nem era para cantar. Entendeu? Não? Então vamos orar, tá? Se você entendeu, do jeito que você entendeu, coloque-se diante do Eterno agora. Peça para Ele, você precisa ser firme com as palavras do Eterno. Se Ele diz algo na palavra, ainda que pessoas venham a dizer ao contrário, não acredite. Fique com a brahá de Deus, uma bênção de Deus para a tua vida. Deu certo, pode apagar. Pode. Vamos colocar a letra no começo.
sangue da cruz, demonstrei e destruí You Adonai, Yamasha Adonai, Eva se Papai, Tu és o Eterno, Tu és o nosso Deus, e o Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor trouxe luz, iluminando o conhecimento em nossos corações. O Senhor trouxe conforto, o Senhor trouxe correção na nossa mente, a fim de que ela voltasse a uma condição de compreender o mundo espiritual, ou os mundos espirituais. Agora que andamos em Tua presença, nós devemos manter a existência do Eterno diariamente em nossas vidas. As coisas ruins ou o avodazará que possa nos acontecer, nós não podemos trazer e permitir nem que palavras venham a ser algo estranho, como falamos de Yohanan, João, capítulo 10, quando Yeshua disse que as ovelhas dele não ouviam a voz de estranho. Portanto, nós não podemos permitir que vozes estranhas, sugestionando nossa mente, venha fazer com que ofereçamos a Ti um avodazará, um culto estranho, um serviço estranho. E nós não podemos trazer diante de Ti um culto estranho, um serviço estranho. O que nós devemos é ter em mente, no nosso coração, as palavras do Eterno, as palavras da Torá, as palavras do Ruach, as palavras do Tanakh,
as palavras da lei de cada chão, ou seja, da velha aliança e da nova aliança. Que assim seja para todos nós, seja confirmada em nossos corações a alegria do eterno em nossas vidas. Assim, para que qualquer que seja o momento que estejamos passando, não venhamos nós permitir palavras estranhas, sentimentos estranhos, fazendo com que uma maldição se instale em nossas vidas, nossos corações. Mas que, ao contrário disso, o nosso coração se alegre com a brahá do Eterno, com a bênção do Eterno. É assim que devemos nos comportar, servindo ao Eterno de todo o coração e cumprindo aquilo que Ele nos ordenou. E Ele nos ordenou a confiarmos nele. Ele tem, sim, sentimentos bons para com nós todos. O momento é ruim para muitos, pode ser para mim, para muitos é um momento difícil, mas não vamos permitir que estas coisas existam para nós. Que assim seja. Deixa eu fazer um parênteses. Na língua hebraica não se fala o verbo ter. Então a gente, se eu falo assim, eu tenho um problema. Em hebraico eu não posso falar eu tenho um problema, porque não existe isso. Então tem que falar assim, isso existe para mim. Ou seja, se eu tenho um problema, eu falo, este é o problema, existe para mim. Mas nessa condição que eu estou explicando, nós estamos falando que essas coisas não existem para Deus. Então, eu não posso trazer à existência, diante de Deus, alguma coisa que para Ele não existe. Tá? Isso é uma dica, inclusive, da língua hebraica. Quando a gente fala, eu tenho um problema. Não, eu não tenho problema. Eu estou passando um momento difícil. Isso existe para mim, esse é um momento difícil. Mas, como eu sei que isso não existe para mim, o que é que existe para mim? As bênçãos do Eterno. E elas virão daqui a pouquinho, já estão chegando, já estão batendo a porta. Então, eu não vou permitir que estas coisas estranhas existam para mim. Elas não podem existir para mim. Mas se você permitir que elas existam, elas vão existir. E você vai ficar aborrecido, triste e vai perder anos de vida. Não seja assim. Aprenda com o Eterno. Tá? Fique com a bênção do Eterno. Ele vai tirar você dessa situação. Como eu já te disse também, a palavra de Deus também quer que você se ajude. Eu disse de um ditado judaico, desta última paraxá, atribuída a Jacob, né? O ditado pela tradição diz, ajuda-te e Deus te ajudará. Você tem que começar ajudando a você mesmo. Tá? Ajude você mesmo. E uma forma de você ajudar a você mesmo é não trazer a existência, não dar existência a estes momentos que querem te destruir. Porque Deus não quer te destruir. Se Ele não quer te destruir, então esses momentos que querem te destruir, para Deus não existe. Se não existe para Deus, para mim também não existe. A bênção dele já está chegando para mim. Estou passando um momento difícil? Estou. Você está? Está. Mas isso não é fixo. Isso existe por momentos. Já vai passar, porque a bênção do Eterno está chegando para mim e para você. Compreendeu? É assim que tem que ser. Agora podemos desligar aqui, que a gente continua. Amém? Shalom para todos. Só aqui, viu?